Olá, esse é um novo formato que estamos desenvolvendo, que é o Yungo Responde. Estou aqui eu, Cristiano Icari, CEO da Yungo, na presença do Thiago Silva, diretor de operações da Yungo, e temos uma expectativa com esse conteúdo de formatar um melhor conteúdo que responda a dúvidas sobre PBX em nuvem e que seja e ajude empresas que pensam em dar esse passo de sair do modelo de telefonia tradicional para o ambiente virtual. Estamos aqui hoje no estúdio da Rolê Filmes, que nos apoia no desenvolvimento do nosso conteúdo audiovisual. E vamos começar o episódio. Eu já vou virar a pergunta para o senhor Thiago. Qual a sua expectativa para o nosso episódio aqui de PBX em nuvem? Oi, Cristiano. Primeiramente, obrigado novamente por estar aqui, né? Trazendo um pouco mais de conteúdo. A minha expectativa hoje é que a gente consiga sanar um pouco das dúvidas. Que são muitas. Chegam todos os dias. Hoje eu trouxe 5 páginas, mas seriam 30, 40, 50 páginas. Porque o tempo inteiro somos questionados de questões que, para nós que somos do mercado, parecem simples, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas, né? Então a minha intenção hoje aqui com você é de sanar a maior parte dessas dúvidas. Eu começo dizendo para você que quando eu comento com alguém que eu trabalho numa empresa de telefonia fixa, eles já falam assim para mim: nossa, mas ainda existe telefonia fixa? Olha isso. As pessoas não acreditam no que a gente faz. Eu sofro bullying familiar, né? Ah, você sofre? Quando eu falo o que eu faço, o pessoal não acredita que você trabalha com telefonia fixa. Exatamente isso que você me falou. É muito engraçado, porque às vezes eles até esquecem que tem telefone fixo na empresa. Porque alguns deles já estão inseridos dentro do modelo de PBX virtual. Então, eles não associam que é uma telefonia fixa. Que tenha um cabo prendendo alguma coisa. Bom, o fixo já é uma coisa que já te prende, né? Um negócio que te deixa preso, né? Exatamente. Então, eu começo perguntando para você. Você acha que a telefonia fixa ainda está viva? Olha, esse é um assunto que eu sempre quando me perguntam, eu corto em dois grandes ambientes, né? Uhum. Eu mesmo na minha residência, telefone fixo eu tenho. Tá. Até porque, bom, a casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, né? Uhum. Mas então eu tenho um telefone fixo lá, ele fica, se bobear eu não sei nenhum número, eu raramente ligo nele. Então eu acho que pro mercado residencial, da pessoa física, né, há uma queda na utilização desse recurso, né? Agora, quando assim como aconteceu com a telefonia móvel. Exatamente. Se você parar pra pensar, a gente mal utiliza a telefonia móvel também. A gente usa mais dados, é mais feito para navegar, né, e consumir informações do que propriamente ligações. Agora, quando a gente fala da telefonia fixa no ambiente corporativo, aí começam as questões, né? Muitas empresas de pequeno porte, elas têm um uso da telefonia fixa corporativa muito parecida com a residencial. Uhum. Então você pega muitas MEIs, muitas empresas menores que só operam com um telefone celular. Mais pra frente, eu quero falar um pouco mais aí quando falarmos de WhatsApp, o que incorre você usar o mesmo número na sua vida fixa e corporativa, né? Residencial. Agora, quando você fala de empresas maiores, né, eu vejo o telefone fixo hoje como sendo o instrumento de maior conversão de vendas. E eu dou o nosso exemplo lá. Quando as chamadas caem no nosso saque ou no nosso telefone fixo, o percentual de conversão em conversa de vendas chega a quase 100%. O percentual dessas conversas de vendas que se tornam clientes passam de 50%. Então, eu nunca tiraria o telefone fixo das minhas operações. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu vejo o telefone fixo hoje com duas questões. Criticidade, né? E a urgência. Quando a gente fala de criticidade, assim, é óbvio que todas as empresas tentam fazer mais com menos recurso. Então você vê os mecanismos de robotização, autoatendimento, né, sendo explorados e cada vez mais, né, entrando em empresas de qualquer porte. Só que quando você não atende este cliente nesses ambientes, ele vai te procurar no fixo, né? E aí que começa o problema. Às vezes um problema pequeno que você estourou o prazo de atendimento nos canais digitais, se esse telefone fixo toca na empresa e você também não o atende, acaba toda a sua reputação. Então, assim, quando o cliente quer resolver de fato o problema, ele tentou os outros meios de comunicação, ele não conseguiu, ele
passa a mão no telefone para falar de uma vez. Não tem jeito. É o senso de criticidade. E aí eu vou dizer por mim mesmo, tá? Eu sou um consumidor um pouco diferente, né? Quando eu compro alguma coisa na internet, eu sou o cara que pago o frete mais caro, o produto mais caro, para chegar no mesmo dia. E eu já fiz uma pesquisa no meu meio, que eu convivo, muitas pessoas fazem o mesmo, né? Bom, esse é um assunto de e-commerce, né? Logística, né? Que eu acho que e-commerce tem muito mais a ver com frete em tempo de entrega do que efetivamente com o produto. E quando a gente fala de urgência, muitas vezes você tem uma dor, você precisa comprar aquilo naquele momento, né? E você vai passar a mão no telefone e vai ligar também. Sim. Então, quando você não tem esse mecanismo ativo na sua empresa, você está fora desse canal de atendimento do seu cliente. E eu acho o seguinte, quem se afasta do telefone fixo também se afasta da sua base de clientes, fornecedores, colaboradores. Eu não vejo uma operação corporativa, né? Principalmente em empresas aí acima de 15 colaboradores, sem ter um telefone fixo ativo na sua companhia. E tem mais coisas também, né? Empresas que fazem negócio com o mundo, empresas globalizadas, muitas vezes empresas de fora vão te procurar no telefone fixo no Brasil. Vão lá ligar 55, se for em São Paulo, 11 e tentar te achar no seu número. O telefone fixo no mundo não morreu, né? Se você pega o mundo inteiro ainda tem telefone. Mercado americano, que é um mercado que faz muito negócio com o Brasil, o telefone lá é uma das principais ferramentas de comunicação. Acho impossível uma empresa operar sem telefone fixo. E o telefone fixo, o que a gente vê é que ele ainda passa credibilidade, né? Muita. Você imaginar que a pessoa está fisicamente em um local. É alguém. Mesmo que ele não esteja. Exato. Né? De repente ele está atendendo lá o ramal dele em mobilidade, mas quem está ligando quer ter a segurança que, poxa, existe um endereço onde se der alguma dor de cabeça eu posso ir até lá, porque ele tem um telefone fixo. Eu vou te dar isso, por exemplo, profissionais liberais, né? Vou falando, eu como consumidor final, uma vez acho que eu estava contratando persianas para minha casa. Aí fui fazer cotação na internet, que é o que todo mundo faz. Sim. Entra no Google, persianas do modelo X, PTO e tal. Aí vi fornecedores, alguns estavam só no Google Meu Negócio Local, outros tinham o Google Meu Negócio Local e um site, eu já achei mais elaborado. Outros tinham o Google Meu Negócio Local, site e um telefone móvel, legal. O outro tinha Google Meu Negócio Local, site e telefone fixo. Cara, eu fechei com um cara que tinha telefone fixo. Justamente, né? Poxa, profissional liberal, vou dar 50% de orçamento na frente. Eu preciso... Como que eu acho ele depois? Exatamente. É esse o pensamento. Eu acho que a telefonia fixa ela ainda remete a essa tranquilidade de depois conseguir encontrar a pessoa. Exato. Eu acho que é importante você ter aquele CEP. Exatamente. Né? Leva você a um CEP ali. Alguém, né? Alguém. E passando disso, né, Cris? Como eu te disse, quando as pessoas perguntam no que eu trabalho, aí eu falo telefonia fixa, eles remetem ao questionamento. Ah, mas ainda existe telefonia fixa? Aí eu falo, sim, mas é um modelo diferente, né, do convencional. É um PABX virtual, que é uma outra questão que chega pra gente todos os dias. Às vezes, quando eu entro em contato com a gente porque viram algum anúncio, alguma coisa, eles ligam perguntando, mas o que é o PABX virtual? E como eu estou todo dia inserido nisso, essa eu faço até questão de responder. Hoje, o que é o PABX virtual? É a possibilidade de você levar o seu número de telefone fixo, né? Ter aí toda essa segurança, passar toda essa credibilidade e levar ele para onde você quiser por meio de mobilidade, pegando o número de telefonia convencional, transformando ele em vários ramais e agregando uma série de facilidades. Atendimento por horário, hora de atendimento, gravação de chamadas, que cada dia se torna mais necessária, né? E pelo uso de LGPD, para treinamento de equipe. Então, o PABX virtual, ele fez o quê? Ele pegou tudo que existia nos outros modelos de PABX. Convencionais, né? Exatamente. Transformou isso em algo que você não precisa ter fisicamente. Você passa a ter ele na nuvem, né? Entregando mais de 50, 60, 70, 100 facilidades, dependendo aí da empresa que você contrata. Você explicaria de alguma forma mais técnica? O que você acha disso, Cris? Eu vou primeiro voltar na história da nossa empresa. Você sabe quando a gente concebeu a marca, né? O Yungo significa conectar. Sim. Né? E tanto que a gente tem um slogan, né? Que é livre e conectado. O livre, quando a marca foi concebida,
remetia à liberdade da conta de telefone. Porque lá em 2017, a gente pensava já que o uso tinha que ser ilimitado. E não existia isso no ambiente de telefonia fixa para empresas. A móvel tinha começado a fazer há pouco tempo, né? Exato. Nós fomos os primeiros a fazer esse movimento e depois todo o mercado veio atrás da gente. E o livre nessa época remetia à conta, né? 2017. Nós, apesar de tecnicamente um PBX virtual te dar a liberdade de poder ter um ramal num aplicativo de celular para você ter ele no bolso, a cultura das empresas nesse passado recente de 2017 ainda não existia, né? Onde o nosso slogan se tornou mais realidade? Ao longo da pandemia, Sim. né? Então, liberdade de conta acabou também trazendo para dentro de liberdade física, né? De você poder trabalhar num café, trabalhar num shopping center, trabalhar até em viagem. É muito engraçado, né? Por exemplo, emendas de feriado, né? Tem empresas que fornecem emenda de feriado, né? E você pode continuar trabalhando. Você pode viajar. Sim. Você pode ir para um sítio com sua família que tiver internet, você continua trabalhando, telefone tocando lá. Então, o livre acabou também pegando essa questão da liberdade de desamarrar os fios, né? Você não tá preso mais aos fios. Eu acho que PBX virtual é exatamente isso, né? Você poder transformar um ativo físico, né, num software em nuvem com uma série de ganhos, né? Você tá sempre atualizado, você não se preocupa com backup, você não tem mais a questão da obsolescência, né? Porque hardware tem uma finitude, né? Tem empresas que a cada 3 anos trocam todos os seus ativos. Né? E eu explico exatamente isso para as pessoas, né, Cris? É o que aconteceu com tudo, se você parar para pensar. O que aconteceu com a locadora, né? Exatamente. O que aconteceu com os CDs, né? Então, tudo isso foi virtualizado, tudo está hoje na nuvem. Você deixa de ter o produto físico, passa a ter mais credibilidade, mais garantia, menos investimento. Mais segurança. Sim, eu sempre sigo por essa linha para que as pessoas consigam associar. Você vê que, assim, esse é um movimento que quem puxou foi a Salesforce lá atrás, né? Falando especificamente de software, né? Software, antigamente, você... Não sei se você lembra da loja da Etna. Você lembra da Etna? Não. Era uma loja... como as livrarias também tinham. Você ia, por exemplo, numa Saraiva, tinha lá, né? O CD do Windows, era um encarte, uma caixa, fisicamente um CD, um DVD. Você tinha posse daquilo, era um ativo, né? E você comprava, instalava. Só que assim, muitas vezes você ficava com versões anteriores porque você não queria pagar o update, né? Você tinha que comprar mais Você tinha que comprar, se deslocar, comprar um novo CD, fazer uma nova instalação. Exatamente. Então, acho que a grande ruptura para quem quer entender o que é ter um PBX virtual é você se libertar desse ativo físico e estar sempre atualizado, porque dentro da mensalidade, que normalmente, como as operadoras, as empresas comercializam, já está embutido o upgrade tecnológico, né? Então, essa mensalidade, além de ter uma série de questões aí envolvidas, te deixa sempre atualizado, sem ter que recomprar um PBX. Isso eu acho que é um ponto muito interessante também na virtualização desse ativo, né? Complementando, Cris, o que a gente já está comentando, né? Uma questão que entra bastante pra gente, são quando as pessoas perguntam, compensa hoje ir para um PBX virtual? Por que migrar para um PBX virtual? Você já citou alguns exemplos aí, já explicou um pouquinho pra gente mais ou menos do que existe facilidade, mas quais são os pontos que você acha que são mais importantes nesse sentido? Olha, eu vou falar dos pontos assim, eu sempre gosto de falar bem da parte física, porque muitas vezes eu acho que tem questões que são implícitas e o cliente não alcança, né? Espaço físico, né? Por exemplo, você pega uma central de médio para grande porte, ele tem uma área destinada dentro da empresa para instalação física disso. Eu que estive bastante a campo, né? É muito engraçado quando você chegava no cliente, né? Você ia apresentar a sua proposta, né? Eu e Hungo ia apresentar minha proposta. Ele falava, não, antes de você me apresentar, vem ver minha sala de PBX. Meu CPD. Ele era muito orgulhoso, ele queria mostrar pra gente. Por quê? Porque ele investiu muito dinheiro ali. Sim. Né? Investiu dinheiro, tinha lá um ar-condicionado, tinha uma pessoa específica que era quem tinha a chave, que cuidava ali do PBX. Então, ele tinha... Um pisinho elevado lá, num aquário de vidro, né? Exatamente. A mocinha da limpeza nem chegava perto, porque tinha medo de queimar alguma coisa. Sim. Então, era engraçado. Então, esse é um ponto, né? Nós estamos falando só do espaço, né? Você falou de refrigeração, você tem cabeamento, você tem placas, né? Isso quebra, né? Então, por exemplo, às vezes
uma empresa ela fecha um grande contrato, ela obrigatoriamente tem que trazer mais 30, 40 colaboradores, né? Numa empresa média aí para grande porte. Uma das coisas dentro do GMUD lá, né? Da gestão dessa mudança, ou de receber esses novos colaboradores, era entender se tinha tronco disponível no PBX para ter um ramal na mesa da pessoa, né? Então, isso também limitava, né? Aí tudo bem, vamos ver se posso contratar essas 30 pessoas, né? Tem que prover computador e tal, ramal também. Aí você chega lá na central, olha, o PBX comporta, tem slot para trazer mais 30 ramais, mas nós não temos a placa. Então você tinha que comprar a placa. Segura a contratação, que tem que achar a placa. Exato. Ver se o PBX comporta uma nova placa. Exato. Né? Para depois pensar em contratar uma pessoa. Eu vou aprofundar essa história. Ah, legal. Vamos lá, vou retomar. Vou lá olhar de novo lá. Posso trazer mais 30 a mais aqui para esses novos colaboradores? Olhei e não tem slot. Puxa vida. Ó, então você vai ter que contratar uma outra caixa para ampliar esse PBX. Ou você chega no fornecedor de PBX e ele fala, olha, esse PBX não é expansível. Troca o PBX inteiro. Então, essa era uma outra questão que as empresas viviam, né? O PBX inteiro cabe na minha salinha? Exatamente. Né? Tem isso ainda. Parte física. Exatamente. Outra coisa, tudo bem, atendeu, compramos, a placa chegou, só nos esquecemos de uma coisa. Mais 30 pessoas, vou precisar de mais linhas telefônicas. Preciso ligar para a operadora de telefonia fixa convencional para pedir linha aqui para colocar. Tem placa para expansão de linhas? Porque uma coisa é ramal, a outra é linhas. Isso também se aplica à parte de linhas telefônicas. Legal, temos o slot, então volta toda a história, né? Então toda a manobra que você vai fazer, você tem que ver se a parte física atende. O que no virtual muda completamente, né? Você aumenta a sua assinatura de ramais, ou você aumenta a quantidade de troncos que você tem virtuais com essa operadora, e você está operando, cara, se bobear em 24 horas, né? Tá? Então, essa é a parte física, a parte física que a gente comentou. Agora, em termos de facilidade, né, Thiago, você pega centrais de médio porte, né, até para a audiência que está nos ouvindo aqui. Em geral, as centrais de telefonia no Brasil têm entre 15 e 20 anos de vida. Quando a gente pega um espectro geral do mercado, 15 e 20 anos. Nós estamos falando que, vou dizer que 70% do parque no Brasil é tecnologia de quase 20 anos, né? Quando a nova geração nem sabe o que é um PBX. Nem sabe o que é PBX. Nós estamos falando hoje de ChatGPT, robotização. Então as empresas estão sentadas num ativo de quase 15, 20 anos, né? Que quando você quer implementar alguma facilidade, e a gente sempre acaba esbarrando na questão da jornada híbrida e por exemplo, da pandemia, que fez as pessoas irem para suas casas inesperadamente, aí você quer habilitar um ramal para o cara funcionar e trabalhar de qualquer lugar. Essa central não atende. Então, assim, a questão de ir pro virtual também, a série de facilidades que vem embutidas e que você não tem numa central de médio porte, também é um marcador importante para que o cliente se motive a dar esse passo. Aproveitando, Cris, assim, que você falou bastante sobre o perfil das empresas que contratam, né, o serviço hoje de PBX virtual, você acha que o PBX virtual ele é para qualquer tipo de empresa? Vamos supor, eu, Thiago, pessoa física mesmo, eu quero ter um PBX para falar eu, a minha mãe, a minha irmã, de repente eu tenho uma empresa mais familiar, uma pizzaria com 3, 4 funcionários apenas. Como que você enxerga o PBX virtual quando a gente fala de perfil de empresa? Onde o produto da Iungo agrega mais valor, vamos dizer assim? Tecnicamente é para qualquer tamanho de empresa, Tá. até mesmo para pessoa física. Eu vou dar o exemplo, né? A gente começou aqui esse conteúdo falando da minha residência. Eu tenho um telefone IP na minha casa que é ligado ao PBX da Iungo. Tá. Então, se de dentro do escritório ou de fora eu ligar no ramal de casa, toca lá. Então, assim, não há distinção tecnológica, né? Então, um cara com um ramal, né? Que também não faz sentido, né? Até para quem não sabe, o PBX foi inventado para ajudar na comunicação corporativa interna, então tem que ter pelo menos 2. Igual a comunicação, tem que ter 2 pessoas para ter um diálogo. É engraçado que a gente tem demanda, porque às vezes as pessoas hoje, quando é uma pessoa mais tecnológica, ela quer contratar o PBX mesmo sendo um ramal por causa das facilidades, né?
Para pôr uma mensagem de atendimento, gravação, atendimento por horário, né? Sim. Então, a gente ainda tem algumas demandas que surgem assim. Tecnicamente, Thiago, não há distinção. Você pode atender até pessoa física. Nós não atendemos pessoa física lá na Yungo, né? Trazendo esse assunto para nosso negócio. Agora, eu vejo que empresas que têm acima de 10 ramais, né? 10 colaboradores, normalmente tem uma correlação entre colaborador e quantidade de licenças. Sim. Que eles veem mais valor na aplicação. Porque o cara, muitas vezes, a gente vê, né, empresas que nos procuram, 5 ramais, 6 ramais, ele nunca teve um PBX. Então, pela falta da cultura, ele não enxerga tanto valor na aplicação, embora tecnicamente a gente possa atender, e nós temos bastante clientes na base. Agora, empresas acima de 10 ramais, 20, tem uma faixa aí, por exemplo, de 30 ramais, que normalmente esse cara tá numa central tradicional, com 8 linhas analógicas, né? Uma central lá de 20 a 40 ramais, né? Sentado nesse ativo de quase 20 anos, quando a gente chega com o que a gente tem. Porque ele já enxerga todos essa defasagem, ele vê problemas. muito avanço, né? Ele já, quando você fala, por exemplo, de cenário híbrido, ele já quer conseguir acompanhar o dia a dia dos funcionários, ele já quer fazer uma gestão diferente. Exatamente. Então, pelo porte da empresa, as facilidades agregam mais valor, né? Vamos dizer assim. Muito. E ele entendendo que, assim, ele não tem que fazer mais manutenção, não tem que preocupar com ativo. E, poxa, pega lá mais de 60 facilidades, que muitas vezes, vou dizer, a gente tem mais de 60 facilidades, mas a gente tem as top 10 lá, né? Que os clientes mais habilitam. E só essas top 10, eles falam, caramba, minha vida, né? A comunicação da minha empresa melhorou, né? Eu tô atendendo melhor, eu tô gerindo melhor esses times híbridos, né? Então, assim, é para qualquer porte, tecnicamente, mas o valor que as empresas que têm acima de 10 ramais, ou entre 10 e 100 ramais, ou 10 até 200, né? Em determinadas situações, o valor que a gente gera é muito além da expectativa que ele tem, tá? Então, dá para atender todo mundo, mas nem todo mundo enxerga o mesmo valor. Não, eu vou dizer que essa faixa de 10 a 200 ramais é a faixa que quando o cliente instala conosco, olha, normalmente, bom, nossa empresa tem... Nós temos 6 anos, vamos fazer 6 anos esse ano, eu tenho cliente de 5 anos na base, né? Sim. Até empresas grandes, que eu não vou citar, hoje não é dia para citar nomes de empresa, né? Mas assim, a gente tem hospitais gigantes aí que estão batendo 60 meses de contrato conosco, né? É quase praticamente a nossa história, né? Uma outra questão, Cris, que chega pra gente o tempo inteiro, seja na empresa ou até mesmo nas rodinhas de conversa, nos bares com os amigos, as pessoas perguntam pra mim se é fácil migrar do PABX tradicional, né, da telefonia tradicional, para o PABX na nuvem, para telefonia virtualizada. Essa daí eu vou deixar você responder, porque assim, você é o diretor de operações, você deve ter esses números na cabeça. O dia inteiro. E o que acontece? Eu entendo que isso vem de um trauma, né? Porque antigamente, quando você ia fazer portabilidade numérica de telefonia fixa, você já dizia assim para o cliente, olha, você vai ficar 24, 48, 60 horas sem telefonia. E hoje em dia isso não acontece, né? Hoje é muito simples. Basicamente, hoje vamos falar de Yungo. A Yungo, o cliente assina um termo, né? Informando que ele quer fazer a portabilidade numérica. A gente entrega esse termo ali para a Anatel. A Anatel comunica à operadora, né, detentora do número até o momento, que o número será portado. Para de tocar no telefone antigo, no telefone tradicional, e passa a tocar na nuvem. Nossa, sem segredo nenhum. Hoje a gente sempre coloca para o cliente assim que existe uma janela ali de 2 horas, porque vamos supor, o cliente quer portar 500 números. Não vai ser 500 de uma vez, né? Pum, pum. Sim. Né? Vai acontecer gradativamente. Tem então alguém a gente fala reprogramando lá do lado do operador. Exatamente. Né? Então a gente explica isso para o cliente. Mas assim, não existe segredo nenhum. O cliente não fica sem telefonia, não tem nenhum tipo de dor de cabeça. A gente já faz toda a configuração um dia antes, né? Já deixa tudo configurado direitinho. Semanas antes, a gente já, assim que a gente negocia com o cliente, né, que fecha o contrato, que efetiva a contratação do serviço, a gente já deixa tudo programado. No último dia, a gente só faz ali mais um double check, né, para ver se está tudo ok. Chegou o horário, portou o número. Legal. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma dor de cabeça. Então, hoje, pessoal, é muito fácil, sim, migrar para o PABX na nuvem, tá? Fiquem tranquilos que você não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça.
sabe que tem um caso de um cliente, eu sempre gosto de contar os causos, né? Aham. Tem um cliente que também é cliente nosso há muito tempo, uma indústria, né? E ele tinha um site num lugar e ele, assim, quando você vai fazer mudança, ele tem estoque, importação, comprar móveis, a Sim. parte, né, de design de interiores. Então o cara se preocupa com um monte de coisa. Uhum. E ele esquece da telefonia, né? Sim. Então ele tem exatamente isso. E ele esqueceu. E aí ele nos procurou através de um parceiro, né, um integrador que é nosso canal de vendas, nos procurou o canal, falou, cara, eu tô com um cliente aqui, ele tá programado, era tipo uma terça-feira, tá programada a mudança dele pro sábado. E ele tá morrendo de medo, porque ele tem um número lá que é Atendimento Brasil, de representantes do produto que ele importa. Cara, a gente mudou esse cara em, assim, uma semana. E até porque na telefonia fixa, né, Cris, quando a gente fala de mudar de endereço, tem uma série de fatores aí que podem atuar para que isso não aconteça, né? Sim. Você tem que ter disponibilidade naquela região, você tem uma série de problemas aí que podem acontecer que dentro do PBX virtual isso não acontece, né? E você sabe que, assim, ele ficou extremamente feliz. É um cliente também, deve estar batendo uns 5 anos. E quando eu lembro até, né, foi bem no começo da empresa, eu até acompanhei. Eu tinha esse costume de acompanhar, né? Eu queria entender, porque mercado disruptivo, né? O cliente tem muitas dúvidas e eu entender as dúvidas me ajudava a criar argumentos, né? E eu fui nessa ativação. Quando a gente chegou com os telefones, eram 100% telefones IPs. Ele tava com a rede pronta lá, tava o cara terminando de fazer a rede no sábado. A gente chegou passando cabeamento. E a gente chegou plugando, né? Foi o tempo de rodar a empresa, né? Configurar, ele teve que liberar no firewall dele lá umas portas. Cara, demorou 1 hora. A gente colocou tudo no ar. Eu falei, tá pronto. Ele falou, não acredito. Eu falei, não, seu PBX tá pronto. Né? Ele não alcançava, muito louco, né? Ele não alcançava ele pensou que a gente fosse chegar com maquinário, chegou com os telefones de peso, a rede de internet está funcionando, plugamos os telefones, né? Então é simples, né? É simples. Respondendo, né, a pergunta, é muito simples. Às vezes as pessoas veem mais, limitam na cabeça que isso é complexo, mas é extremamente simples, apesar de muita tecnologia embarcada na solução, né? Eu acho que é porque vem os traumas, né? Exato. As pessoas já passaram por sérias dificuldades nas operadoras convencionais, então quando você coloca para ele toda a parte tecnológica que vai avançar, ele fala, puxa, isso vai dar pau, vai dar dor de cabeça, né? Trazendo um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, né? Quando a gente fala até do modelo tradicional de PBX com as operadoras convencionais, em geral isso era apartado, né? Você tinha uma empresa que fazia a manutenção do seu PBX, que era uma revenda lá. Você tinha que coordenar esse cara estar no dia das suas linhas chegarem nesse site novo, que é o exemplo que eu dei. Então você tinha que lidar com 2 fornecedores, né? Sim. Quando a gente está falando do nosso posicionamento até, né, da Yungo, de compilar todos os serviços de telefonia, que seria o PBX e a próprio serviço de telefone numa coisa só, ele só lida com um, né? Então também é mais simples, né? É muito mais simples. E até pensando em tudo isso que você está falando, Cris, o próximo questionamento aqui seria o que a gente tem lá na frente quando a gente aborda um cliente para fazer uma proposta dessa troca da tecnologia, né? Você apresenta toda essa mudança, toda essa facilidade, deixa ele tranquilo para que ele entenda que vai acontecer de uma forma bacana, né? Que ele não precisa se preocupar. E aí você apresenta ainda uma proposta de redução de custos. Porque esse seria o próximo tópico aqui, né? Que as pessoas perguntam, mas ainda reduz o custo? E aí o cliente, ele às vezes fica até descrente, né? Que ele fala assim, peraí, você tá me apresentando o melhor dos mundos, toda a troca tecnológica, né? Eu posso aproveitar até as pessoas que eu tenho hoje na minha operação em outras frentes, né? Porque antigamente se tinha uma pessoa ali para cuidar só do PBX da telefonia, né? Sim. Então eles ganham isso também. E aí quando você fala em redução de custo, ele ainda fica mais assustado, assim. Exatamente. Né? Mais descrente. Então a gente tem que tomar cuidado até quando a gente vai trabalhar com essa redução de custo. Por que essa redução de custo acontece ainda, Cris? Porque, assim, né? É que tem bastante coisa nessa história aí, né? Muitas vezes, assim, a gente já pegou clientes que são clientes antigos das concessionárias com tarifas de telefone, assim, você sabe disso, altíssimas, né? Altíssimas. Vou dizer, só a conta de telefone dele pagava 2 mensalidades do nosso PBX no mês. Cris, semana passada a gente teve um caso, né? Porque às vezes o pessoal do time comercial, né? Compartilham com a gente. Ele pegou um cliente, tá? Uma empresa que devia ter uns 40, 50 ramais, que o cara ainda pagava chamada de longa distância. Nossa Senhora.
Então, para ligar para outro DDD, ele tinha um custo diferenciado, Sim. né? Ele tinha matriz e filial. Para falar de uma unidade para outra, ele tinha custo de ligação. Ele ligava para... Exato, ele Nossa. fazia uma chamada para uma outra cidade, ao invés de falar de ramal para ramal. É. E até acho que até é interessante a gente derivar esse assunto, você explicar essa questão de matriz e filial, né? De ficar no mesmo PABX. Acho que é importante você falar, se você puder falar isso. Sim, claro. Hoje, quando a gente fala de matriz e filial, imagina que eu tenho uma operação rodando aqui em São Paulo, mas eu tenho também uma operação rodando no Rio de Janeiro. Tá. E qual que é a necessidade do cliente? Que a comunicação aconteça de uma forma mais rápida, sem que ele tenha que discar o número inteiro. Vamos supor, é feriado em São Paulo, mas o Rio de Janeiro está trabalhando. O que ele faz? Ele pega o número de São Paulo e coloca para tocar no Rio de Janeiro. Nossa, ainda então, toda essa parte de comunicação, São Paulo toca até às 18, Rio de Janeiro é até às 19. Então, ele coloca o número para tocar numa outra unidade. E a recíproca é verdadeira. Exato. Quando a gente fala de PABX físico, isso não é possível. Né? Porque são telefonias, às vezes, até apartadas. Marcas de PABX diferentes. Exato. Em São Paulo você tem uma telefonia, no Rio de Janeiro você tem outra telefonia. Como que você faz para elas duas se comunicarem ali? Você né? tem, vamos falar, você começou o tópico falando de custo. Aí você tem uma empresa de manutenção da Central do Rio e tem uma empresa de manutenção da Central de São Paulo. Exatamente. Uma equipe aqui, uma equipe lá gerenciando. Então, quando a gente fala de matriz filial hoje dentro, né, do nosso ambiente Yungo, se eu tiver um ramal no meu celular e você tem um ramal no seu celular, nós estamos interligando matriz filial. Bom, nós falamos da questão de negociações antigas da empresa pagar a longa distância altíssima. Nós falamos já de técnico, né? Quando não, você tem centrais distintas com uma empresa de manutenção em cada lugar. Você tem o espaço físico que nós já comentamos aqui. Você tem refrigeração nos lugares. E eu vou falar uma coisa aqui que me veio na cabeça, dependendo do tipo da central e como ela é instalada. Porque assim, instalar uma central de telefonia também não é uma coisa. Não é só pegar a tomada, ligar ela lá e configurar e sair funcionando. A rede precisa ter aterramento. Então tem um projeto elétrico. Eles faziam essas viradas na madrugada, né? E não, projeto elétrico. Se não for bem feita... Aí por que eu tô puxando esse assunto? Você sabe que quando aumentam aquelas chuvas de março lá e começa a cair raio, o que tem de central que queima? Você já ouviu falar isso? Linha muda, a placa queimada. Que é quando a gente bomba de vender, né? Exatamente. Porque assim, cara, nossa, eu tô aqui sem telefonia. Eu já vi empresa falou, cara, eu tô 10 dias, né? Liguei pro meu fornecedor. O meu PABX tem, sei lá, 18 anos e não tem placa. Que é uma outra questão também que eu vou falar aqui nesse conteúdo. Tem fornecedores de PABX convencional que já entenderam que essa chave já virou para o virtual, embora as empresas ainda mantenham essa central tradicional, que nem placa mais fabricam no Brasil e nem tem importação e pronta entrega de estoque. Então você pega essa época de chuva, que a sua central queima porque a sua rede elétrica não é aterrada, você vai ficar sem telefonia na sua empresa. E isso também é custo, Thiago. Sim. Né? Tudo isso, se você for colocando em escala, esse é o custo que ele não vê, porque em geral ele só vê o técnico para manutenção, quanto que eu pago de mensalidade lá, se ele loca a central, ou se ele comprou, ou quando eu tenho que repor a placa, ele olha quanto que ele paga de linha e assina... Na operadora, né? Exatamente, é só isso que ele enxerga, mas tem muito mais coisa. Os custos implícitos, né? Tem, que a gente fala. Tem bastante. Fora a gestão simplificada das contas, né? Você tem um portal, né? Você não tem mais conta medida, a conta é ilimitada, não tem que precisar ficar olhando lá se o usuário do ramal falou muito. Isso também é custo, no final das contas. Né? Exatamente. Porque né? ele tá colocando ali um recurso que ele tem na empresa dele para fazer um trabalho que não existe a necessidade, né? Exatamente. Recentemente a gente ativou um cliente grande também, 250 ramais, e a gente faz questão, depois que a gente ativa, a gente visitar a operação dele, né? Para entender mais, ver se está funcionando tudo legal. E a gente acabou percebendo que ele tinha uma atendente, né? Uma recepcionista que recebia as chamadas e transferia. Atendia e transferia, atendia e transferia. Nossa. Logo de cara a gente falou para ele, por que você não usa os DDRs, né? Coloca uma mensagem ali de saudação. Ele não quis, porque é uma empresa um pouco tradicional. E aí no dia a dia na operação a gente mostrou para ele, olha quantas chamadas você perdeu. Nossa. Porque por mais que a recepcionista fizesse o trabalho dela bem, ela tá numa chamada e a outra tá sendo perdida. É humano, né? E a outra tá sendo perdida. E aí você consegue mostrar para a empresa, olha só,
fazendo um desviozinho aqui, coisa de, né, como você disse, quando vai implantar algo físico, você demora dias para fazer, tem muita coisa. Um desviozinho da sua chamada, né? A gente consegue com que você atenda mais de 50% das chamadas. Você vê. Então, eu acho que o PABX, né, virtual, ele traz isso. As facilidades, elas fazem com que você consiga trabalhar de uma forma melhor, agregando mais valor à sua operação. Nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. Com esse avanço dos mecanismos digitais, as pessoas acham que não faz sentido, né? Mas assim, você pega toda empresa que você vai, pô, você vai numa clínica odontológica, tem um telefone lá, um PBX, você vai tirar uma radiografia numa clínica de radiografia, tem lá, principalmente na área da saúde, né? O telefone toca bastante. Eu pego pela minha esposa, né? Ela tem um consultório, o telefone toca o dia inteiro. As pessoas têm dúvida, querem falar. Né? E se a sua pergunta está relacionada a custo, né? Custo você reduz até um X, né? Tem hora que você precisa ganhar mais dinheiro. E se você deixa de ter o seu telefone, você perde dinheiro também com isso, né? Então, às vezes, numa empresa, a gestão é o seguinte, né? Reduzir custo e aumentar a receita, né? Reduzir custo tem limite. Vender mais pode ser ilimitado, né? Agora, você sem um recurso que por onde a pessoa te encontra, ele desligado, você tá perdendo dinheiro, né? Sem o telefone. Né? Sim, e baseado nisso, Cris, até a gente vai interligando aí um assunto no outro. Um dos assuntos que eu tenho aqui, o que os clientes mais procuram, né? Quando eles vêm até a Yungo querendo fazer essa migração aí de tecnologia. Eu acho que quando a gente fala, vou falar um, você fala outro, vou falar um, você fala outro. Eu acho que você conhece, você vive lá o dia a dia. Dá pra gente fazer um bate-bola, mas eu acho que o primeiro de tudo é a mobilidade. Hoje em dia, na minha cabeça, a mobilidade, né, não vamos chover no molhado, com a pandemia, né, com o trabalho híbrido, eu acho que a mobilidade é o principal motivo pelo qual hoje procuram a nossa empresa. Eu adoro falar essa frase, que ela é antagônica, né? Transformar o fixo em móvel. Exatamente. Ele está transformando um telefone fixo com a possibilidade dele ser móvel, né? É o telefone fixo móvel, vamos dizer assim, né? Esse eu acho que é o principal. É o fato do colaborador poder fazer uma emenda de feriado sem ser uma emenda de feriado. Sim. Né? Mesmo que ele tenha que trabalhar na emenda de feriado, ele vai atender o telefone dele de onde ele estiver. Sim. Então ele consegue trabalhar remotamente. Você sabe que isso vira briga nas famílias, né? Ah, não, eu vou emendar, minha empresa, mas o meu irmão não. Mas a gente alugou o sítio. Mas e aí? Como é que eu... né? Exato. E ele leva no recurso e trabalha lá do interior, né? Tranquilamente. Eu acho que esse é o number one, vamos dizer assim. Né? É a mobilidade. Depois disso, eu acho que hoje o que se tornou uma premissa básica é ter gravação das chamadas. Tá. Né? E eu acho que isso acontece por uma série de questões. LGPD, pelo fato do uso das redes sociais terem se tornado altamente comum. Então, se alguém faz um post dizendo que a sua empresa disse algo que você não disse, a gravação é necessária para que você possa, né, se defender, se resguardar, utilizar a gravação para dar treinamento, né, para fomentar ali troca de informações com a equipe. Então, eu acho que o segundo ponto seria a gravação. Você concorda? Concordo, e tem a questão da gente ter colocado o trabalho... A jornada híbrida é a que eu acredito. A gente acredita nisso. É o modelo que a gente adota na empresa. Mas você mistura ambiente residencial com corporativo, né? Então, exato. Assim... É uma forma da empresa se resguardar também, né? Você tá com um colaborador dentro da residência dele falando pela sua empresa, né? Então, você ter a gravação, né? Faz com que mesmo essa pessoa à distância, ela saiba que tem um mínimo ali que ela precisa cumprir, porque ela está sendo gravada, né? Eu não acho uma invasão de privacidade, eu acho justamente uma forma até de ajudar os dois, né? Ajuda no treinamento, de elaborar melhor argumentos, treinamentos de saque, atendimento, equipes de vendas remotas. Por exemplo, nossa equipe de vendas, ela vai uma vez por semana na empresa, só para a gente fazer o one-on-one, né? Olhar os resultados e também para reciclar a galera. Mas elas passam, assim, 80% do tempo na sua residência. E você precisa manter um quê de conformidade, né, Thiago? Sim. Porque ela precisa ter um protocolo de falar com o seu cliente, uma maneira de operar. A gravação ajuda bastante nesse sentido, né? É você entender como ele está falando, pontuar, corrigir. Exatamente. Ver se está sendo passada de forma que é a intenção da empresa. Exato. Eu acho que esse seria o segundo ponto. E eu acho que também, ainda associado a isso, é o fato da pessoa utilizar o serviço dentro de um horário restrito. Tá. Então, hoje, quando eles procuram a Yungo, eles querem que o telefone toque das 9 às 18. Tá. Após as 18, entre uma saudação.
E dessa forma o colaborador não consegue trabalhar a partir desse horário. Porque esse é o grande questão de gestão, né? Bom, a gente teve um episódio de podcast falando de jornada híbrida e leis trabalhistas, né? O empregador obrigatoriamente precisa fechar o horário, né? Mesmo que o trabalhador faça um trabalho pós-horário, mas o horário de atendimento telefônico vai de tal a tal hora, né? Isso em centrais, você sabe que em centrais de pequeno e médio porte não tem, né? Não tem, exatamente. É um recurso para nós tão simples, né? Mas para centrais de médio porte, vamos dizer, dependendo da central, ele não tem como fazer. Então, eu acho que esses são os 3 principais pontos. Cris, tem algum outro que você acha que é legal a gente destacar aqui para quem tá nos assistindo? O que eu tenho visto, não é nenhum ponto, né? É o que eu tenho visto, assim, a gente faz muita campanha de tráfego, né? Marketing digital, a gente é especialista. Temos uma agência dentro da nossa empresa, né? Uma in-house lá, vamos dizer assim. Né? A gente conhece bastante esse assunto de marketing digital. E eu percebo uma virada no consumidor que tem nos procurado. A maioria dos consumidores que tem nos procurado são essas empresas médias querendo dar o passo tecnológico, né? Todo mundo fala de transformação digital, eles querem ir para a nuvem, porque ele já usa recursos em nuvem, né? Você é usuário do Netflix em casa, nuvem. Você é usuário do Gmail, nuvem. Você é usuário do Spotify, nuvem. Né? Então eu acho que assim, eu até falo bastante isso quando a gente tenta falar do atendimento do nosso cliente, da jornada dentro da Yungo. A gente tenta trazer uma jornada muito parecida com a jornada desses produtos que a gente usa no ambiente residencial. Hoje, o decisor que está numa empresa, num cargo lá de gerência, que decide por alguma contratação, ele quer a mesma experiência da residência. Né? E eu percebo que pelo fato de eles usarem esses serviços já tão avançados na pessoa física, eles procuram na jurídica também. Então, o que eu percebi é o seguinte, as empresas começam a dar esse passo, né? Ele falou, poxa, tem essa central aqui, estou escutando aí que existe PBX em nuvem, quero dar esse passo. Né? Então, acho que é um passo de transformação digital, tá? Respondendo a você. Porque a gente tende a fazer isso, né, Cris? O que você... eu acho que cada vez mais as pessoas, elas migram para ser uma pessoa só. Né? Não separar a pessoa Thiago em casa, a pessoa Thiago na empresa. Eu quero ter as mesmas facilidades que eu tenho na minha residência, no meu trabalho. Antigamente não era assim, né? A gente tinha a ilusão que nós éramos várias pessoas. Exatamente. Nós éramos o Thiago, diretor da Yungo, o Thiago lá no seu relacionamento pessoal, o Thiago filho. Só que hoje em dia, com a saída de você trabalhar de casa, você viu que tudo é uma coisa só. Exato. Né? Então, aí falando de experiência, de tecnologia, a gente é altamente impactado na pessoa física com soluções, assim, moderníssimas. Aí você chega na empresa, tem a central antiga, que quando dá o raio queima, e aquele telefone sem display digital na sua mesa, você fala, que mundo é esse? E quando você chega em casa, você fala com a Alexa. Exatamente. Não faz sentido, você né? imagina? Assim, é uma mudança... dá até um impacto, né? Poxa, eu vou lá na empresa, tem aquele cacareco daquele telefone com a tecla descascada, uma solta e sem display digital. É um absurdo, né? E é muito engraçado porque a próxima questão até seria quais são as principais facilidades que os usuários têm, né? Que eles gostam de utilizar. Dentro do PBX da Yungo tem mais de 60 facilidades, e aí a gente está falando desde uma coisa simples, né? Como eu comentei com você, de fazer uma chamada sem precisar colocar ali o número interurbano, né? Colocar um código de operador, até coisas avançadas como gravação de chamada, hora de atendimento. Existe uma facilidade que é muito engraçada, que quando a gente começou a operação lá em 2017, as pessoas buscavam muito, mas que hoje elas utilizam um pouco, mas quando você fala, elas acham muito bacana, que é transformar a caixa postal em e-mail. Então, a pessoa ligou para você, deixou uma mensagem, ao invés de você ter que acessar a caixa de mensagem para ver qual foi a gravação, você recebe já o texto para você por e-mail. Tá. E quando nós estamos negociando com o cliente, que a gente fala, todo mundo acha muito legal. Sim. Apesar de utilizarem pouco. Porque hoje poucas pessoas têm caixa de mensagem. Exatamente. Né? Mas o usuário final, ele quer a tecnologia. Sim. Né? Então, hoje, existe essa possibilidade, existe a possibilidade de você fazer conferência, né? Colocar 2, 3 pessoas, atender uma chamada, e aí você, né, de repente, não é para você a chamada. Eu quero falar com o João, um momento. Coloca o João em espera, pergunta para a pessoa se ele está disponível, se ele pode atender, volta para a ligação. Então, existe uma série de facilidades que fazem com que a pessoa tenha essa sensação
de estar evoluindo tecnologicamente falando, né? Eu vou dizer uma coisa, eu falei de marketing digital, né? Quando eu falo com uma equipe de vendas específico lá no escritório, todo mundo fala, poxa, eu não consigo falar com o cliente, não consigo falar com o cliente. Então, assim, essa questão de entrar na janela de atenção das pessoas é muito difícil. Sim. Agora, então, quando alguém liga para sua empresa e você não atende, você tanto quer falar com o seu consumidor, com o seu fornecedor, e aí ele te dá essa janela de atenção e você não atende, eu acho isso acaba sendo um absurdo. A gente é meio que, né, lá a gente quer que o telefone seja atendido. E você falou desse recurso da caixa postal para um e-mail que chega em MP3. Você sabe que tem uma empresa que contratou o nosso serviço uma vez, que ele achava que o telefone dele, a secretária não estava atendendo todas as chamadas. Aí eu falei, pô, habilita isso num dos grupos, né, que toca lá na menina, e quando bater lá e ela não atender depois de X toques, você coloca a mensagem, ó, pode deixar uma mensagem, tal, e manda pro seu e-mail as caixas postais. Ele começou a ver a quantidade Ele começou a ver a quantidade e falou, poxa vida, aí mostrou pra menina, olha, ao longo do dia tem uma porrada de mensagens de áudio aqui no meu e-mail, de chamada não atendida dentro do horário comercial. A gente passou por isso também, acho que uns 2 anos depois que a operação já existia, com uma rede famosa de bares aqui de São Paulo. Tá. Porque eles tinham, em média, uns 4 bares. Tá. Cada bar tinha lá os seus números de telefone, né? A sua parte de atendimento. Então, você ligava para pessoas distintas para fazer reserva, enfim. E à noite, o número era diferente no bar. Tá. Existia um escritório administrativo e existia o telefone dos bares. Sim. Então, no anúncio, eles colocavam até tal horário, ligue nesse, fora do horário, ligue naquele outro número. Nossa, tem que colocar isso no anúncio, Exatamente. Né? Esse é pior do que aqueles anúncios que o cara coloca 6 telefones fixos, né? Aqui, São Paulo não tem mais outdoor, né? Mas quando você sai um pouco da cidade, você vê outdoor, você vê o cara com telefone fixo tal. E até quando é de unidades diferentes, né? Exato. Sendo que hoje em dia você pode ter tudo numa unificado. E ele tinha esse problema também de atendimento à noite. Tá. Porque a galera que trabalhava à noite, né? O garçom, enfim, eles não queriam atender de forma alguma o telefone. Nossa. E aí nós chegamos lá e fizemos o quê? Unificamos todos os números para tocar numa única recepcionista, né? Ela tem lá um aparelhinho onde ela consegue identificar a chamada que está entrando para qual bar. Ela atende com um discurso diferente, Sim. né? Dizendo o nome do bar, Sim. né? E às 18 horas, todos os números voltam para os bares, Tá. né? E aí, o que a gente fez? A gente colocou o número dele para dar 3 toques, dava 3 toques no bar, não atendia, tocava nele que estava lá na casa dele no celular. Você imagina. Houve uma troca de funcionários, infelizmente, porque ele percebeu que o problema não era... Porque o que o funcionário falava para ele? Não, o telefone não tá tocando. Sim. O telefone nunca toca, é a operadora X que é ruim, né? Era esse o argumento que o funcionário passava a ter. Com isso, ele viu que não era. E novamente, ele percebeu o quê? Quanto ele perdia de dinheiro com isso. Perde muito. Porque, imagina, você vai comemorar seu aniversário. Você ligou tô procurando na internet, vou fazendo isso daqui. Liguei, tocou, ninguém me atendeu. Vou pro segundo. E o segundo você atendeu, vou fazendo o segundo. Nossa. E você sabe que assim, né? Eu vi um estudo recente falando de canais digitais de atendimento que são excelentes, tá? A gente tem algumas entradas de atendimento de cliente por meios digitais. Todo mundo quer, porque você escala mais o atendimento, mas o grau de confiabilidade, o telefone tem mais confiabilidade do que o canal digital. A pessoa abre um chamado, faz um pedido lá num canal digital, ela não tem a confiança que ele vai ser respondido. Muito doido isso. E por isso que chega o momento que ele quer falar no telefone, ele acha, né? e assim, nessa pesquisa, a intenção de atendimento num curto prazo, o telefone ganha disparado. Ele sabe que no telefone ele vai humanizar a relação e se alguém atender, vai resolver o problema dele ou responder a pergunta dele. E até quando é uma coisa mais complexa, né? Exatamente. Se você tem uma série de dúvidas, você não vai querer ficar digitando não tem como. 10 perguntas, não né? Tem você como. quer falar que você já vai argumentando e entendendo como funciona, Impossível, né? impossível. E eu acho que isso acaba levando, Cris, a mais uma questão que Você tá cheio de questões aí, hein? Não, é a última, tá? É a última questão, depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Por quê? Porque essa questão que eu vou trazer agora bate a nossa porta todo dia, né? Porque quando você apresenta uma proposta, o nosso cliente quer entender qual que é a diferença entre a Yungo e o concorrente X, o concorrente Y. Porque você sabe que operadores existem milhares, né, de operadoras.
Qual que é a diferença entre as empresas de PBX virtual? Vixe. Não pode falar, não Vamos pode falar entrar abertamente. nessa. Não, eu vou falar sobre vários aspectos. Primeiro, eu vou falar sobre o ponto pela questão tecnológica. E aí esse discurso vai para os gerentes de TI, né? Que tem um aspecto quando ele analisa. Depois eu vou falar quando é o dono, quando é... Assim, o gerente de TI, para os gerentes de TI, eu acho que o grande ponto da nossa diferença é infraestrutura, tá? Então, assim, a Yungo hoje, nós estamos em 6 grandes data centers, tá? Ah, que bonito falar em 6 grandes data centers. Bom, se a gente tem a interrupção em alguma dessas unidades, automaticamente todos os registros dos nossos clientes são direcionados em questões de milissegundos por uma outra estrutura. O resultado disso, disponibilidade altíssima. Tá, você está dizendo que hoje a Yungo, pelo fato de ser um produto virtualizado, ele está alocado em um determinado local, vamos dizer assim. E se a gente tiver um problema nesse local, automaticamente A gente tem 6 grandes data centers com a réplica de infraestrutura, base de dados, né, para que a gente mantenha alta disponibilidade. Por que isso é importante? Porque, assim, a gente falou aqui nesse conteúdo da criticidade que é o telefone. Cara, se o cara tem problema, ele vai ligar e seu telefone não pode ficar fora do ar. Né? A gente atende muita área da saúde, hospitais grandes, né, que são aí conosco aí mais de quase 5 anos, e o telefone não pode cair, né? Hospital eu vejo como uma referência grande, né, quando a gente compara, né, o nosso produto com a concorrência. Telefonia é produto básico para eles, né? Exatamente, né? Esse é o primeiro ponto orientado aos gerentes de TI. O segundo é plataforma. Né? Isso raramente aparece numa venda ou lá com um consultor final nosso, mas quando a gente agenda as reuniões para explicar mais, a gente tem uma plataforma que ela é desenvolvida é uma plataforma global, ela está em acho que praticamente 90 países, mais de 500 operadoras do mundo usam essa plataforma e ela tem 18 anos de desenvolvimento. Tá extremamente madura. Então, a plataforma da Yungo não é desenvolvimento da Yungo. Não, porque assim, o que acontece? Para os gerentes de TI, né, tem muitos concorrentes nossos, né, que eu também não vou criticar no extremo, né, porque também em algum determinado momento a gente usou um pouco disso em coisas específicas, mas que tem o seu núcleo baseado em plataformas de software livre, né? Eu não sou contra plataformas de software livre, pelo contrário. Mas eu acho que quando você está num grau de responsabilidade nosso, que é prover telefonia no Brasil inteiro, com atendimento 24/7, com alta disponibilidade, com hospital pendurado, né? Eu preciso, né, estar com produtos globais para teles grandes, né, para dar um conforto não só para a gente, mas para o nosso usuário também. Então, o segundo ponto nosso é plataforma. Nossa plataforma é plataforma global, de ponta, sofre atualização praticamente mensalmente, né, que é algo que não aparece na venda, mas é que quem está conosco há muito tempo sente. Por exemplo, eu tenho falado com a equipe de vendas, tem voltado muitos clientes que em algum determinado momento saíram da nossa operação por custo, receberam uma oferta de valor mais em conta, ficou lá um tempo e retornou, falou, cara, era até mais em conta, mas era muita interrupção de serviço. Né? E isso qualidade do produto, né? Qualidade. E outra coisa também é a voz, né? Porque assim, você tem milhões de chamadas por minuto. Quando você tem poucos clientes, né? Você às vezes nem aparece, mas no tamanho que nós estamos, eu preciso de muita infraestrutura, né? O pessoal esquece, às vezes o pessoal se encanta com telas bem feitas, dashboards fantásticos, mas ele esquece que quem ligou para você não tá vendo nada disso. Ele quer que ligue, seja atendido, que o telefone esteja disponível e quando você começa a falar, que a qualidade do áudio seja igual ou melhor que o convencional. Né? Então eu acho que assim, infraestrutura é um negócio que a gente não abre mão. Eu acho que até, Cris, essa questão aqui transforma um pouquinho o rumo da nossa conversa, né? Acho que a gente consegue até falar um pouco mais sobre a operação em si. Sim. Né? Porque, como você disse, existe aí a plataforma, que é algo não visto pelo cliente, né? Ele não sabe o que está por trás. Não vê. Né? Ele quer as facilidades, ele quer um dash bonito, né?
mas ele esquece que precisa funcionar, né? Exato. Tem um outro aspecto, tá? Até para complementar, Thiago, que eu lembrei aqui, voltado para o gerente de TI, que é o decisor do nosso negócio, esse negócio de virtualização, né? A gente sabe que no exterior, você alocar recursos de espaço físico, máquina e data center é muito mais em conta que no Brasil, né? Pela LGPD não pode, né? Você não pode manter dados de usuários fora do país. Tem que ter dados aqui no país. Mas entre não poder e fazer, então eu sei que tem empresas que operam, né, com zero infraestrutura dentro da internet brasileira. E mantém isso lá fora pelo custo, né? A nossa infraestrutura está no Brasil. Tá. Né? Então é um ponto também importante, porque primeiro pelo aspecto da LGPD e segundo pelo aspecto da qualidade do áudio. Né? Porque imagina, você tá aqui, você tem lá um software que pode ser igual ao nosso, logo no meu ramal virtual, só que esse pacote vai pela internet brasileira, sai nos backbones internacionais, vai lá para os Estados Unidos, bate no servidor e volta para o Brasil, né? Embora funcione, a qualidade não é a mesma, né? Você tá sujeito a atraso na voz, eventualmente passar num backbone aí que tá com dificuldade e descartar pacotes, né? O gerente de TI sabe bem o que é isso. E o que é o sintoma na voz? Picotar a voz, eco... Voz robotizada. Robotizado, você tem um jitter, Delay né? até pra discar, né? Pra Você disca e você espera lá 20 segundos pra completar a chamada. Aí parece que você tá, tipo, naqueles jornais que usavam comunicação por satélite, né? E aí imagina, né? Pega o vice-presidente da sua empresa, vai fazer uma ligação, uma call internacional, ou a call mesmo pra uma empresa aqui no Brasil, e no meio de uma discussão de um assunto, a qualidade vai lá para baixo. Então, esse fato de estar na internet brasileira também é um aspecto da infraestrutura que é uma diferença, né? E tem coisa que é bem básico, né, Cris? Assim, você tá falando aí de plataforma que não é vista pelo cliente, mas a gente não pode esquecer que tem operador aí atuando que nem licença da Anatel tem, né? Exato. Quando a gente fala, até eu trouxe alguns números aqui, quando a gente pensa, existem as concessionárias, né? As que tiveram na época a concessão da rede, e existem as autorizadas. Sim. Né? Então, o cara foi até lá, comprou, né? Para poder montar uma operadora, vamos dizer assim. Quando a gente fala em 2009, eram 100. Tá. Agora, em 2023, 1.243 operadoras. E você sabe que se você perguntar para quem... para os nossos clientes ou para quem nos procura, me fala nome de 5 operadoras fixas, né? Fixas, né? As pessoas não sabem, né? No máximo, eles vão falar as concessionárias, né? Exatamente. São Quando a gente fala das outras, ele não conhece. Quase 1.300, né? Esse número cresce, assim, ano a ano, né? Isso tá em outro tema aqui? Bom, a gente falou de portabilidade. Eu acho que nós vamos acabar falando no geral aqui, Cris. Sim, né? sim. Isso se torna agora um bate-papo, né? Então, nós colocamos aí, primeiramente, a parte da plataforma, respondendo ainda aquela questão, né? De qual é a diferença entre as empresas de PBX. Falamos de plataforma, estamos falando um pouco aqui sobre licença, né? Que é importante. Lembrando que dentro dessas 1.243, a gente tem ali as operadoras que são SCM, né? Que são as operadoras que têm a intenção de prover internet. Esse tem muito mais aí. Quantos são hoje? Exatamente. Você tem um número preciso aí? Quase mil. Quase 1.000 são as SCM. Tá. E o restante são... Não, quase 1.000 são quase 1.000 são as autorizadas, né? As SCM, eu tinha anotado aqui, ó, quase 13.000, né? 13.000 SCM. SCM, isso. E aí, quando a gente fala das autorizadas de telefonia, são as STFC. Tá. Né? Que nós estamos nessa. Exatamente. E que muitas vezes você passa a ser uma STFC, né? Para que você possa fazer a portabilidade e ceder recurso de numeração. Tá. Mas isso ainda é um pouco mais complicado, né, Cris? Quando a gente fala de portar número, porque você tem que ter ponto de presença naquela cidade. Sim. Como funciona para você ter ponto de presença numa determinada cidade? A telefonia fixa, ela é diferente da móvel, né? Por exemplo, você tem um número 11, esse 11 é São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Itu, se eu não me engano é 11 também. Sim. Na telefonia fixa, isso não é unificado. Então, você tem os que eles chamam de CNL, né? O Código Nacional de Localidade. Então, por exemplo, eu, Yungo, quero ter um ponto de presença em Duque de Caxias, vamos pegar uma cidade lá no Rio de Janeiro. Eu tenho que ter um pedido de interconexão, uma estrutura local lá,
pedir a interconexão com as outras operadoras para que o meu assinante consiga ligar para uma Oi local, para uma Embratel, claro, local, né? Então, ele é por Código Nacional de Localidade, por CNL, né? Então, assim, por exemplo, hoje, se eu não me engano, nós temos quase 3.300 municípios que a gente atende, né? Sim. Então, a gente tem que ter infraestrutura local nessas localidades para poder prover um número novo ou para receber um número do cliente. Mas eu acho que a nossa cobertura hoje pega 80% do PIB no Brasil, né? E o que essa interconexão ela garante aí para o cliente, Cris? Primeiro, assim, né? Eu que estou provendo o seu ramal lá na sua empresa, tenho garantia fim a fim de onde eu estou entregando a chamada. Tá. Então a gente monitora, a gente gerencia qualidade, capacidade, né? Logo, alta disponibilidade e uma ligação, né, que você consiga falar. E o número? E a numeração. Um outro ponto da interconexão que eu acho importante, lembrando, né? Eu raramente atendo meu telefone, tá? Porque a gente tem uma série de atribuições ao longo do dia. Agora, os números que são conhecidos na minha agenda, eu atendo. Né? Então, a possibilidade de quando você realiza uma chamada binar o seu número, né? Que a gente chama de binar o número, e você poder retornar, isso se deve também ainda à interconexão. Exato, porque assim, é regra, tá? Existe uma regra que as operadoras têm que cumprir, as autorizadas, né? São obrigadas a cumprir, e isso não quer dizer que todas cumpram, né? De você, quando portou o número do seu assinante, em 100% das ligações dele, apareceu o número dele na ponta B. Cris, né? eu falo pra você que tem operadora que coloca em contrato que não garante 100% da BINA. Então, né? E a gente ele tá fugindo da regra, né? A gente descobre, né, com o passar do tempo, conhecendo os nossos concorrentes, que alguns deles fazem o quê? Eles colocam, quando a gente fala de telefonia, principalmente virtualizada, existem rotas, né? Então, ele coloca o cliente dele numa rota que é a rota premium, né? Onde vai binar até uma determinada quantidade de chamadas. Então, se o cara fez 2.000 chamadas, vai binar. Quando ele passou disso, ele cai para uma rota com a qualidade menor, que aí vai binar aleatório. Nossa. Que é algo que nem pode ser feito. Não pode. Isso Não pode. Tá contra a regra, inclusive a Anatel tem batido bastante nisso. Eles estão vendo mecanismos tecnológicos. Não vou nem dar a nomenclatura aqui para não confundir a audiência, mas a gente tem provavelmente até a virada do ano. A operadora que fizer isso vai sofrer multas pesadas. E aí o que acontece, né? Quanto menos você conhece o número que te liga, menor o seu índice de atendimento. Então, uma empresa que contrata um serviço de uma operadora, falando das diferenças, com uma empresa que não garante a BINA para ela, significa que ela vai tentar ligar para um fornecedor, para um cliente dela tentando vender um produto, e o cara vai ver um número que ele não conhece e não vai atender. Diminui é fato, diminui o percentual de chamadas atendidas quando você recebe um número que você não conhece. E tem outras também, né? Eu queria complementar. Fora aquelas que usam acordos internacionais, né? Sim, BINA lá 155, o número vem lá do 00 00. Semana passada eu recebi no meu celular 00, um número, não sei de que país era, assim, nem atendi, né? A gente sabe que 00 na frente já é um número que vem internacional, eu nem atendi. Falei, isso aqui deve ser algum spam, alguma coisa do tipo, né? Então, assim... Número de celular, Exato. né? A gente cansou de ver operadores aí que eles têm aquela famosa chipeira, né? Exatamente. Então, BINA Vivo, BINA TIM, BINA, todas essas operadoras. E o cara tá ligando num terminal fixo. Exatamente. Né? Tem uma outra questão também que eu acho que é importante ressaltar para quem pensa em dar o passo aí de sair do tradicional para a nuvem, o seu número de telefone e a sua identidade na rede de telefonia, né? Então, se você deixa de biná-lo, você está deixando de existir nessa rede, né? Então, eu acho praticamente a sua identidade, né? A sua identidade na rede de telefonia fixa é o seu número. Tanto que a portabilidade numérica, ela nasceu para garantir que o meu número fosse comigo para qualquer operadora que eu fosse. Sim. Ele é meu. O serviço é uma coisa. O número é meu. Né? Por quê? Porque lá na concepção do processo de portabilidade e da abertura de mercado, eles entendiam que o seu número fixo é um ativo, né? As pessoas te reconhecem por ele, né? A gente tinha vários comerciais, aí lembra, né? 224 4 mil, era isso, né? Que você decora. Eu decorei, era 224 mil. Não, entendi, né? Então, você ficou com ele na cabeça até hoje. Então, é a sua identidade. Então, você não pode abrir mão dele, né? Não abra mão do seu número fixo, né? Sim, tá. e eu acho que essa crescente aí, né, Cris, das operadoras, a gente que tá no mercado há um tempinho, a gente acompanhou esse progresso, né? Esse boom do PBX. Tudo isso se dá devido à internet. Sim.
né? Aqui é até o que a gente estava comentando. Hoje, eu, Thiago, usuário de internet em casa, eu tenho que ter uma alta disponibilidade de internet, porque tudo funciona via internet, Sim. né? Eu quero assistir stream, eu quero ouvir música, eu quero fazer tudo baseado em internet. E ainda é uma questão que os clientes fazem bastante pra gente, né? Mas isso funciona via internet? Quanto que isso ocupa de internet? Isso funciona na telefonia móvel, né? Então, como que você vê todo esse cenário aí da demanda de internet dentro do PBX virtual? Como que você enxerga isso? Eu vou explicar o porquê o PBX virtual começa a acelerar a velocidade de adoção agora só em 2023. Para quem não sabe, a tecnologia de PBX virtual é uma tecnologia que, poxa, se eu não me engano, acho que tem quase 40 anos. Não PBX virtual, mas de chamadas... Quando eu entrei no mundo de telecom em 2005, já existia a telefonia via VoIP. Que eu, numa empresa de telefonia tradicional, aí uma multinacional, a gente batia no cliente dizendo, isso não vai funcionar. Faz o teste que não vai funcionar. Faz o teste que não vai funcionar. E realmente não funcionava, né? E o ponto tá aí, né? A gente tinha uma infraestrutura de backbone de internet muito... Não é ruim. Para a época era a tecnologia existente. Que era a banda larga, por exemplo, a gente falava do ADSL, né? De você colocar dados numa linha telefônica, par metálico. Era bom para você mandar um e-mail, Exato. né? Para você abrir uma página na internet que demorava um pouquinho. Sim. Um download que você deixava baixando de um dia para o outro. Exato. Agora, e para falar voz, tempo né? real, né? Assim, tempo real. Era difícil. Então, assim, você falou aí das licenças de SCM, que são quase 13 mil, por conta principalmente dos pequenos provedores. Você sabe que os pequenos provedores hoje no Brasil têm mais acessos de banda larga em fibra instalados que as concessionárias. Então, graças aos pequenos provedores, as concessionárias também, mas aos pequenos provedores, a gente tem um Brasil aí com uma banda larga em fibra, né, espalhada pelo Brasil inteiro. E qual que é a questão? A banda que a gente vende hoje, mesmo na menor modalidade, vamos pegar uma banda aí de... Nem sei se vende ainda, hein? Até porque o meu acesso em casa é muito... Mas, por exemplo, se pegar um acesso de 50 megas, né, no pico, as operadoras garantem aí praticamente 50% desse acesso. Nós estamos falando de 25 megas. Sim. Cara, pra você ter uma ideia, uma chamada... Eu vou jogar para cima a conta, tá? Uma chamada em curso ocupa, vamos dizer, 100k na sua banda. Para quem tecnicamente não sabe, 1 mega, nós estamos falando em 10 ligações. Simultâneas, né? Simultâneas, né? Falar em 25 megas é muita ligação, né? Então, num acesso aí, vamos dizer, de R$70 por mês, você hoje faz um PBX funcionar. E eu acho que por conta disso... é que a gente vê muitas pessoas caindo para a área de PBX em nuvem. Isso não era uma realidade no passado, tá? Então, para quem se preocupa com a sua internet, assim, mesmo uma modalidade de banda larga de 50 megas, você vai passar muita ligação. Não é mais a questão. Hoje a gente assiste TV, né? Faz curso à distância, né? A banda foi superada. E graças a Deus, por isso que a gente tá vivo, né? É o que a gente fala, né, Cris? Quantas vezes você tá assistindo o seu filme... e ele para de funcionar. Exatamente. Não para. Hoje em dia é né? contínuo, Se você parar pra pensar, é muito difícil você ter problema com a internet, né? Salvo coisas pontuais. Coisa pontual, que acontece... se eu fico sem internet, eu fico 2 vezes no ano. Exatamente. Né? E a gente até fala isso pro cliente, né? Que ele fala assim, mas e se eu ficar sem internet, eu fico sem telefone? Não, dá pra transferir para sua mobilidade. Você passa a ter aí a redundância do 3G. Exato. Aí alguns ficam ainda descrentes, né? Eu falo, tá bom. Se você ficar sem internet hoje na sua empresa, o que você faz? Nada. Né? E aí, é nesse momento que ele passa a entender que ele não fica sem internet. Exato. Hoje, internet é consumo básico, como energia elétrica e água. Exatamente. Né? Se tornou consumo básico. E quando a gente fala de ficar sem o serviço, eu acho que isso também é o que faz diferença nas operadoras, né, Cris? Sim. Quando a gente fala de uma empresa, como você mesmo falou, né, que passa a ter ali um produto por trás, uma plataforma básica, né, uma plataforma livre, vamos dizer assim, né, para o que nós temos na Yungo. Quando a gente fala disso, além, né, você explicou um pouquinho que a gente tem ali 6 data centers, falou um pouco sobre essa parte toda de STFC, e o que está ainda mais por trás ali, sobre aparelhos, como funciona o uso disso, mobilidade, da onde sai
o serviço da Yungo? Quem são os seus parceiros? O aplicativo está onde? Como que funciona tudo isso? Nós temos, assim, nós temos um antes da pandemia e pós-pandemia. Tá. Antes da pandemia, vou dizer que 85% dos nossos projetos, o cliente queria o telefone na mesa. Até pela cultura de uso, né? Nós não tínhamos uma cultura de trabalho remoto, só em grandes empresas, né? E aí, com a pandemia, né? Todo mundo se viu obrigado a ir para suas residências e a modalidade de contratação mudou. Hoje inverteu. Eu acho que está mais ou menos muito parecido, assim, tipo 85% de quem contrata o nosso serviço quer aplicativo. Então, normalmente num combo aí do aplicativo para o smartphone, que é importante separar, aplicativo para o smartphone, que a gente tem versão para ambiente Android e para o iOS. Coisa Então, que muito dos nossos concorrentes não tem, às vezes não tem pro iPhone, porque custa caro, né? A gente licencia isso com empresa de ponta, é uma empresa europeia que desenvolve pra gente o nosso aplicativo, que também são especialistas no assunto. E muitos não desenvolvem, né? Quando a gente fala em concorrente, geralmente eles usam softwares livres, Exato. você baixa o aplicativo, que se funcionar, funcionou, se não funcionar... E qual que é a questão? Você sabe qual a diferença de usar um software que a empresa não licencia? O que faz a magia da qualidade de voz são o que a gente chama de codecs, da compressão da voz. Os melhores codecs de compressão de voz são licenciados. E é por isso que você precisa... Por exemplo, cada cliente que a gente ativa, né, dentro da sua mensalidade, tá um valor lá que eu pago para quem desenvolve o aplicativo e principalmente para o melhor codec para ter uma melhor qualidade de áudio. Então, os abertos, em geral, não têm os melhores codecs. Então, esse é um ponto. Então, hoje, o cliente mais comum, ele quer um aplicativo nosso para rodar no Android e no iOS e quer o softphone, que é um executável instalado no computador. Em geral, ele pede, né, esse combo para tocar nos dois. Então, tocou no computador, eu tô com fone... Esse é o meu questionamento. Se ele pode atender de forma simultânea, né? Toca simultâneo e ele consegue atender no dispositivo que ele quiser. Pode tocar simultâneo, é como ele quiser configurar. Mas, em geral, os clientes pedem para tocar simultâneo. Então, por exemplo, ele tá no computador com o headset, ele já atende no computador. Ah, não, tô longe da minha mesa, com o celular no bolso, ele atende aqui, para de tocar no computador. Então, e até pelo cenário híbrido, né? Exato. Um dia ele tá de casa, ele atende no remoto. No dia que ele tá no escritório, se ele quiser, ele pode atender no telefone. Ou ele tá em deslocamento, né? Exatamente. Às vezes ele tá no carro, atende. Então, essa é a composição. Esse é um dos pontos. Agora, existem empresas que querem, às vezes tem um comportamento também híbrido na contratação. Então, de repente, ele tem lá 30 ramais, ele pega 20 mobilidades e quer 10 telefones, porque lá no escritório ele quer ter um telefone na sala de reunião, na entrada lá na secretaria, né? Na recepção. Então, dá para montar isso de uma maneira mista também. Né? Legal. E uma coisa que tem acontecido bastante, e até que era um dos tópicos aqui da nossa conversa, é o quanto mudou o uso dos CRMs, né? Tá. Eles já eram uma realidade no passado, né? Você acabava utilizando, mas não chamava de CRM, né? Falava que era o sisteminha ali da empresa. E hoje eles passam a ter um uso bem personalizado, bem diferenciado. Todos os dias chegam, sei lá, dezenas de CRMs novos, onde os clientes eles buscam integração. Então, ele tem o CRM, onde ele controla as oportunidades, né, as vendas, os contratos, mas ele quer que a telefonia esteja integrada a isso. Como que você enxerga que isso vai avançar de agora em diante, Cris? A integração de CRM com telefonia? A possibilidade do cara atender o telefone dele, já ficar com a gravação salva, já ter todo o histórico ali do cliente dele, desde quando chega, passando por ativação, enfim. O desafio dos gestores, né, é simplificar a vida do colaborador que não está presencialmente na empresa. Então, é um caminho sem volta para mim, né? Nós temos aí, por exemplo, nós temos hoje a integração com o Microsoft Teams, né? Ela ainda não está popularizada porque a Microsoft tem um licenciamento específico para habilitar o dialer, o discador dentro do ambiente do próprio Teams, mas nós temos clientes que utilizam. Então, por exemplo, você pega um cliente que está lá na casa dele fazendo uma videochamada no Teams, quem está integrado conosco, né? Ele está na chamada, ligou no ramal dele, popa lá no navegador e ele pode pausa o vídeo e ele atende o ramal corporativo dele. Porque se a gente pensar, né, a Microsoft Teams, o produto se consolidou durante a pandemia. Sim. Né? Porque existiam outras ferramentas, né, que até mais famosas, que as pessoas tinham mais o hábito de utilizar,
porém essa já estava ali dentro do pacote. Não tem Então jeito, todo né? mundo passou a utilizar e hoje eles querem a telefonia Embarcada. inserida. Por quê, né? Eu sou usuário Teams, eu tenho o Outlook, eu tenho Agenda, eu tenho videochamada, eu tenho a Yungo, eu tenho o Office, eu tenho o OneDrive. Eu não tô dizendo que o Google tem a mesma coisa, né? Sim. Eu não tô aqui, não é uma briga entre Google e... Né? Nós temos o Google Workspace, que também é uma outra ferramenta que pode integrar a telefonia, mas a questão é não tirar o usuário daquele ambiente único e facilitar para que ele seja mais produtivo. Então, eu entendo que colocar a telefonia também é fazer com que o cara se sinta no escritório, porque ele tem lá as planilhas, colaboração, né, ferramentas de agenda, tudo num ambiente único. Eu vejo praticamente um caminho de todas as empresas que desenvolvem software, sejam CRM, software de suporte, por exemplo, Movidesk, né, que a gente tem lá, usa a plataforma da Movidesk para softwares de ticket, também é integrado com telefonia. Quanto mais você aglutinar as ferramentas num ambiente onde o usuário não disperse, mais produtividade. A empresa, ela hoje, né, a gente fala, né, o conceito de empresa em qualquer lugar e o escritório é a tela de trabalho dele. Né? Então tá tudo embarcado, acho que é caminho sem volta. E é engraçado porque muitas vezes as empresas nos procuram querendo a telefonia, eles querem ter o aplicativo da Yungo, né? A gente comercializa, entende qual que é o cenário. A partir desse momento, a gente tenta entender um pouco mais sobre a forma daquela empresa operar e tentar agregar mais facilidades para que ele trabalhe de uma forma melhor. E aí a gente vai para a área de CRM. Então a gente tenta entender, ele nem sabe que existe a possibilidade de integrar com o CRM dele. Então... Hoje, como tudo é via API, né, então a gente consegue conversar com eles para que ele faça uma gestão unificada. Sim. O que traz para a gente até mesmo o uso do WhatsApp Business. Tá. Quando você fala em WhatsApp Business, você acaba percebendo que o usuário menor tem mais conhecimento do que o cliente grande. Sim. Né? Quando a gente fala de uma pizzaria, ele já está acostumado a utilizar Anos o WhatsApp luz à Business. frente. Anos luz Exatamente. à frente, né? Quando você fala de um cliente de 50 ramais, ele não sabe que existe essa possibilidade. Tá. Né? Quando a gente fala, só explicando um pouquinho mais, né? Quando a gente fala de WhatsApp Business, é a possibilidade de você ter o seu número de telefonia fixa, né? Dentro, no seu celular, separando a sua comunicação. Então, eu posso continuar tendo lá o meu número de telefonia móvel, utilizar ele para meu uso pessoal, e o número do DDR que toca na minha mesa pode ser o meu número de WhatsApp Business. Né? E você sabe que a gente falou, né? As pessoas são uma só, mas separar o telefone fixo do telefone particular é algo que todo mundo deve fazer, né? Sim, e até mesmo para a empresa isso é interessante, né? Sim. Porque você consegue cronometrar ali o horário que ele está utilizando, né? Demitir um funcionário, você consegue retirar o WhatsApp dele para que ele não faça uso mais do número da sua empresa. A propriedade da empresa, né? Exatamente. Então, hoje, cada vez mais, a gente fomenta essa ideia, né? Nas empresas para que eles trabalhem de uma forma mais bacana. Baseado em tudo isso que a gente está comentando aqui, né, Cris? A gente passa a entender que os nichos de empresas, né, os segmentos de empresas, eles atuam de formas parecidas. Sim. Então, assim, um dos segmentos que despontam com a gente são as redes de hospitais. Tá. Né? As redes de hospitais, clínicas médicas, por quê? Eles utilizam muito o serviço, né, para realizar chamadas em questões de dar notícias de pacientes, para confirmar agendamentos de consultas, né? Todo mundo quer diminuir no show, né? Exatamente. A gente quer saber se realmente o paciente vai estar. Sim, Né? sim. Se não, vamos colocar um outro paciente isso mesmo. para aquele momento. De ter ali nos leitos um ramal para que as pessoas possam falar com seus parentes, né? Então, existe essa demanda muito grande, além deles precisarem disso full time. Então, para esse tipo de atendimento, a gente faz 24/7. Né? E eu acho, sabe, Thiago, que essa é uma das áreas onde mais é importante a humanização. Sim, A gente sempre esquece disso. A gente fala tanto. A gente sempre fala de tecnologia, mas a gente não esquece o lado humano, né? A área da saúde é um lugar extremamente humanizado. Pelo menos a gente busca que ela sempre seja, né? Porque imagina você entrar num chat e falar assim, como está o paciente, escrever o nome da sua esposa, e o robô te dá ali a ficha médica dele. Não faz sentido, né? Sim, pode até ser que as futuras gerações, mas eu acho que ainda a área da saúde não é à toa que a gente tem tantos clientes na área da saúde, clínicas, né, principalmente, que nos procuram, mas eu acho que aí é altamente humanizado, né?
As pessoas querem humanização, né? Sim, assim como acontece hoje nas indústrias. Sim. Quando a gente fala de indústria, no passado a gente tinha ali o chão de fábrica, né, vamos dizer assim, onde você tinha um ramal, né, geralmente era um aparelho mais resistente, porque a pessoa não tomava tanto cuidado ali com o equipamento, mas você ligava e ninguém atendia. Sim. Né? Para quem trabalhava, como eu já trabalhei em escritório de indústria, você queria falar com alguém do chão de fábrica, você tinha que descer. Né? Parava o que você estava fazendo, descia. Às vezes era uma empresa enorme e você tinha que andar tudo para chegar lá para conversar com a pessoa. Hoje não. Eles já querem que essa pessoa que trabalha ali no operacional, ele tenha um ramal em mobilidade. Então o cara tá ali no operacional, o celular dele tá tocando e ele consegue fazer esse atendimento. Então, o supervisor lá no torno, lá vê o torneiro mecânico. Exato. E também, quando a gente pensa em indústria, você pensa em vários polos de atendimentos. E a gente volta lá para o que eu comentei de matriz e filial. Né? Porque você tem um CD de distribuição, você tem todas essas camadas ali do operacional em pontos diferentes, né? Então, acho que é por isso que a demanda da indústria é grande pra gente. Você sabe que assim, né? Até vou trazer os meus causos aqui. Há muitos anos, né, eu trabalhava na área comercial aí. Eu fui visitar a Volks, né? Aí passei pela recepção, aquele protocolo pra entrar, o que e tal. A menina, fica ali, aguarde o ônibus. Falei, ônibus? Ah, é verdade. É verdade. Tinha ônibus, cara, né? Departamentos, uma planta gigante, você pegar ônibus dentro de uma empresa. Então, a mobilidade, existe a mobilidade externa, que é você em trânsito poder atender uma ligação da sua empresa. E lá dentro da empresa, a mobilidade interna, que a planta é tão grande que se você não ficar sentado lá no seu ramal físico, né? Você tem que ter ele no bolso, né? Então, eu acho que esse é um ponto também. E vou voltar também, eu lembrei de uma coisa agora, essa eu lembrei agora. Você falou do ramal resistente, né? Eu não vou citar a rede de academias que a gente atende, uma rede de academias grande. Uma das requisições do gerente de TI na época, ele falou, poxa, na área da piscina eu preciso de um ramal. Sim. Mas o seu telefone é muito bonito. Sim. É muito bonito. Aí o que a gente fez? A gente colocou um adaptador que a gente chama de ATA, né? Um ATA lá no CPD dele, que ele tem um CPD, puxamos um par metálico com um RJ11 e ligamos num telefone convencional. Então, pessoas também saibam, é possível ter um telefone convencional no nosso serviço, desde que a gente coloque um adaptador que transforme ele em IP e ele caia para dentro da nossa aplicação. Que é assim como utiliza para você interligar com um porteiro eletrônico, exatamente. Essas coisas todas, você tem rabichos analógicos lá. E nesse caso específico que eu lembrei, você falou do telefone resistente, eu lembrei dessa academia. Ele falou lá, não dá. Lá é úmido, então quero pôr um telefoninho... Na aula de hidro voa água para tudo que é lado. Exatamente. Não tem como ser um aparelho bonito IP, né? Exatamente. A gente adaptou, né? É isso mesmo. Quais outras áreas, qual outros segmentos você acha que tem bastante demanda do uso do serviço, Cris? Olha, como eu te falei, não aporte para o nosso serviço, né? Reforçando o que a gente falou no início da nossa conversa. Mas nesse tempo de vida de os médios querem mais. Agora, existem segmentos que são mais propensos à contratação de um serviço desse, porque lidam com capital intelectual. Eu vou traduzir minha grande fala aqui. Empresas de consultoria, engenharia, advocacia, contabilidade foram os primeiros a nos procurarem aí, principalmente durante a pandemia, porque a atividade deles não demanda presença física no lugar. Muitos deles ficaram com jornada... Tem alguns que ficaram 100% remotos, né? Tendo apenas um cowork lá para reuniões e alguns deles no modelo híbrido. É mais fácil para essas empresas entenderem que elas podem trabalhar de qualquer lugar, porque elas não têm produção, né? Não é uma empresa de logística, não é um hospital que você tem que estar todo dia, não é uma fábrica. Então, empresas de consultoria, tecnologia, advocacia, essas, assim... entendem o nosso serviço eles veem bastante valor, né? Porque eu acho que para eles foi mais fácil aderir ao híbrido, né? Não, mas o pessoal, assim, no dia seguinte estava trabalhando em casa. Sim. E muitos nem voltaram, né? Nem voltaram. Teve empresas que falou o seguinte, ele não tinha nem o nosso app. Ele pegou o telefone dele, ligou na banda larga em casa e estava trabalhando. Ele nos ama por causa disso, né? Hoje ele tem alguns ramais já em mobilidade, mas ele gosta do telefone fixo, né? Sim. Ali na mesa. Mas ele pegou e ligou na banda larga, né? Então, assim, essas empresas têm mais facilidade de lidar com o famoso anywhere, né? Qualquer lugar, né? Agora tem negócios que não se movem, né? Eles têm que trabalhar presencialmente mesmo, né? Como você disse, todas os nichos, segmentos podem atuar com o serviço, mas a gente tem esses que despontam, né? Sim. A gente tá caminhando aí pro final, né, do nosso bate-papo. Eu acho que o que é muito importante a gente ressaltar aqui, quais foram os principais pontos abordados na nossa conversa.
Então, eu vou falar alguns deles e você vai pontuando algo que você acha que a gente esqueceu de falar, tá? Tá bom. Então, a facilidade, né? O quanto é simples você sair de um cenário analógico, um cenário convencional para o cenário de IP. Tá. Então, a gente fez esse comentário. Nós falamos sobre redução de custos, que para toda empresa isso muito me interessa. Todo mundo diz que não importa, mas na hora do... Exatamente. Na hora que você apresenta o valor, tá bom para todo mundo. Aí, depois de duas reuniões, todo mundo quer chorar mais um pouquinho, né? Atualização tecnológica constante. Essa Então, eu acho... você não precisa sair para comprar o CD, para atualizar, Pagar se mais por preocupar, né? Se o seu PABX possibilita essa expansão. Então, quando a gente fala aí do cenário virtualizado, você pode atualizar a qualquer momento, né? Sem nenhum tipo de dificuldade. Backup. Então, isso é uma dor de cabeça. A gente falou bastante sobre isso, né? Seu PABX queimou, o que você vai fazer? Vai comprar um novo? E tudo que você já tinha ali. Exato. Configuração, mensagens, gravação, tudo isso, perdeu, você tem que começar de novo. Com o PABX IP, você não precisa fazer nada disso. Você falou até de backup, eu sei que você vai falar mais coisas, mas é até interessante, né? Você vê aqueles clientes nossos, a gente lançou a facilidade do Google Drive, Sim. né? De jogar as gravações dele, porque todo mundo, tudo bem, eu vou baixar a gravação, vou deixar onde? Tudo vai se perder. Aí a gente lançou a feature lá tem muitos clientes que adotam, né, o Google Drive, né? Muito. Até pela facilidade de você não ter que baixar a gravação e você fazer o gerenciamento do armazenamento. Legal. Então, a possibilidade de você já colocar a gravação automática, né? Baixar automaticamente todas as gravações, então isso foi muito interessante para eles. Legal. A possibilidade da redundância, né? Como você disse, tem mais aí tem 6 data centers para que você não tenha nenhum tipo de problema. Sim. Então, acho que isso é muito importante. E assim, né, falando de redundância, eu vou levar para o ambiente físico do cliente. Lembra que eu falei do raio? Quando cai o raio, ninguém tem PABX redundante, cara. Porque imagina, se custava uma fortuna ter um PABX, imagina para você ter uma redundância, Exatamente. né? Então tem a redundância também do que ele tem, né, como propriedade, né? Sim. Falamos sobre jornada híbrida, né? Que eu acho que não tem como deixar de falar isso, né? Sobre a mobilidade, a possibilidade de você atender em devices diferentes, né? E levar o seu ramal para onde você for. Estou saindo de férias, vou para os Estados Unidos, estou levando meu ramal, né? Então, isso é muito importante. Vou negociar algo em outra cidade, em outro país, você está levando o seu ramal. E a melhoria do atendimento das empresas, né? Sim. Eu dei exemplos aí do bar, né? Da rede de bares. Dei exemplo do outro cliente de 250 ramais, que a coitada da recepcionista não conseguia atender todas as chamadas, né? Tem algum outro ponto que você acha que a gente comentou que é importante ressaltar, Cris? Eu vou ressaltar de maneira mais filosófica, né? Para quem convive comigo sabe que eu sou, né? De vez em quando baixo o filósofo. Eu acho que o principal é que você, né? Você, empresa, não abandone a sua voz. Né? Eu percebo que empresas que abandonam a voz na sua empresa se afastam dos seus clientes, colaboradores, fornecedores e perdem muito dinheiro e nem conseguem mensurar o quanto. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de deixar marcado aqui e também falar da comparação entre locais de comunicação assíncronas com síncronas. Né? Então, os mecanismos digitais estão aí, os softwares de multi-atendimento, né? Você entra lá no WhatsApp, tem um autoatendimento programado pelo robô, mas ele tem limitações, né? Ele vai até determinado lugar. Quando você quer falar de vendas complexas, assuntos complexos, a voz é o que mais humaniza as relações e que mantém você, né, conectado de fato com esse seu cliente, e num mundo que é tão difícil a gente ter a atenção de alguém, né? Eu acho que é na voz que a gente melhor se expressa, melhor passa a nossa energia e que melhora onde a gente é mais efetivo. Então, o recado que eu quero deixar aqui é para as empresas pensarem bastante quando elas não colocam nos seus canais de comunicação a voz como um dos pilares. Eu também tenho falado todas as vezes que eu vou palestrar, telefone é uma invenção que está aí com quase 150 anos, né? E a gente, que loucura, né? A gente fala tanto dos avanços no mundo, mas ainda utilizamos uma ferramenta com quase 150 anos de vida. Por que será? Né? Eu vou te dizer o porquê. Porque o telefone humaniza as relações. Muito bem, Cris. Eu espero que esse conteúdo possa ajudar quem nos procura, né? Os nossos clientes, os nossos futuros clientes.
que possa ajudar também quem nos assiste, né? A nossa audiência. Sim. Né? E caso você tenha mais dúvidas, pode procurar a Iungo, entre em contato nas nossas redes sociais, no nosso 0800, que nós ficaremos muito felizes em ajudá-los. É isso mesmo, o Thiago disse tudo. Um grande abraço para todos. Espero que em um outro momento a gente volte aqui para o estúdio trazendo mais informações, respondendo mais perguntas de quem nos procura. Um abraço, vamos continuar livres e Conectados. é isso sempre. aí. Um abraço.